Oi, gente, boa noite. O que estou fazendo agora? Depois eu coloco a numeração aí. Tudo bem com vocês? Se inscrevam no canal, curta o vídeo. Ai, entrei numa fossa, meu Deus. Abriram-se as minhas janelas killers. Janelas assassinas, como diz Augusto Cury, né? Com as teorias dele, muito legais. Augusto Cury, ele traz novidades na psicologia, né? Ele traz observações dele sem referência. O que é sem referência? Completa novidade, sem respaldo de nenhum cientista. Então ele é muito desacreditado por isso, porque tudo que você vai apresentar precisa ter um respaldo. Como se tivesse costas quentes, entendeu? E é justamente contra isso que eu venho desenvolvendo o pensamento. Amanhã vai fazer um ano que o meu cachorrinho morreu. Ursinho carinhoso. E como o nome diz, ele era muito carinhoso. Só quem o conheceu assim fui eu. Porque ele tinha muito medo de pessoas. Muito mesmo. Era até estranho. Porque ele só viveu aqui em casa, ele nasceu aqui em casa. E ele tinha um comportamento como se... Não sei, como se ele fosse um cachorro traumatizado, mas ele não era. Nunca bati nele, nunca, sabe, sempre foi tratado até com muita liberdade, até demais, entendeu? Sempre me agachei para olhar nos olhos dele, conversar com ele, fazer carinho nele. Ele não costumava entrar para dentro, mas o pai dele entrava, dormia aqui dentro. A mãe dele também, né? E ele foi fruto de 2 cachorros, um casalzinho que a gente teve aqui, o Chocolate e a Cacau. Acontece que hoje eu vi uma cachorrinha perdida e eu acho que isso abriu as janelas killers, né? Janelas assassinas, lembranças. Amanhã tá fazendo um ano que ele faleceu. E são muitas janelas que se abrem, né, dentro de mim. Frustração com a vida, né, com a partida daquele que me amou, daquele que eu amei incondicionalmente. A minha incapacidade de não conseguir dar o melhor para ele pelos meus limites financeiros. Enfim. E daí, assim, o que eu tinha comigo de alimento, eu dei para essa cachorrinha. Ela tava com a barriga meio inchada, parecendo estar gestante, prenha, né? E ela comeu tudo que eu dei, até aquilo que não era carne. Ou é difícil o cachorro querer um pedaço de mandioca. Eu dei batata palha para ela, que era o que eu tinha ali. Coincidentemente, eu tinha levado para minha filha, né? Dei tudo para ela. Deus coloca na sua frente, né? Animais, pessoas que precisam de você. E eu recebi um comentário de uma pessoa dizendo: ah, mas é assim mesmo.
sabe? Ela vive lá, ela tá nas ruas. E daí eu senti assim um certo desestímulo. Tipo, ah, é assim mesmo, pronto, acabou, não tem jeito, vamos nos conformar. É porque eu postei, né, na minha rede social, pedindo ajuda para ela. Eu até pensei em trazê-la para casa, mas realmente não. Eu creio que Deus vai arrumar uma família para ela hoje mesmo. Eu tava orando agorinha na cozinha, eu falei, eu creio num Deus que atende aos necessitados. Os animais também, né? Porque foi ele que a criou. Nenhuma concepção acontece sem a participação de Deus. Isso é muito claro, ficou muito claro para mim, principalmente nos últimos tempos, nos últimos dias. Você vai ver que tem muita gente que tenta engravidar e não consegue, né? Então, assim, não é simplesmente a união do masculino e o feminino que vai gerar um ser. Se Deus não estiver ali e disser amém, nada acontece. Então, o Espírito Santo está presente em cada vida gerada. E é isso que Deus me falou, que é um pouco polêmico também, né? Porque eu tô lendo o início dos evangelhos, que tá falando sobre Maria conceber Jesus pelo Espírito Santo. E algo muito polêmico que Deus me disse, todos somos gerados pelo Espírito Santo. Ele está ali na concepção, ele está ali de alguma forma, não sei como, com a mão, está ali dizendo amém, amém essa vida vai ser gerada, entendeu? Então, se quando a mulher tenta, daí vai lá, faz o teste de gravidez negativo, porque Deus não pôs a mão, ele não disse amém para aquilo, entendeu? Seja como for que tenha sido, através de um ato violento, através da fornicação, não importa. Deus assentiu, o Espírito Santo foi lá e disse amém. Amém, porque a vida é sagrada. Eu acredito até que Jesus escolheu vir de maneira inusitada. Eu sempre falo, filha, você não é indesejada. Não falei para ela ainda. Eu falei para vocês, né? E falo para mim mesma, a minha filha não é indesejada, ela é inesperada, né? Da mesma forma, na verdade, Jesus ele foi inesperado. O anjo apareceu para Maria e disse, ó, você vai ter um filho. Se todos nós encarássemos a vida dessa forma, que as vidas são geradas pelo Espírito Santo, a gente não teria coragem de abortar nenhum deles, sabe? De desprezar nenhum desses pequenos, entendeu? Né? E um exemplo é Davi, né? Que não dá nem nome para o seu filho, né? Um filho já nascido, enfim. Não lamente o nascimento de uma criança, jamais. A criança é vida, a criança é alegria, a criança é felicidade, sabe? E daí
Deus tem trabalhado isso em mim e Ele vai trabalhar cada vez mais. Então, o comentário que eu recebi foi tipo, sossega, não tem jeito. E nunca que Deus queria que eu falasse para você, jamais, jamais sossegue por uma vida. Jamais desista. Não diga a si mesmo. Se você não pode ajudar, chame outra pessoa que pode. Faça a corrente do bem, entendeu? Daí eu tava no banheiro e Deus começou a mostrar quantas pessoas estão guardando dinheiro para um procedimento estético, para trocar de carro, né? Estão guardando dinheiro. Essas pessoas podem ir lá nesse endereço e adotar essa cachorrinha. Essas pessoas podem. Você não pode, mas essas pessoas podem. Mas elas precisam acordar. Eu ia dizer a Melissa polêmica, né? Porque como assim toda a vida é gerada pelo Espírito Santo? Foi o que Deus me disse. Toda a vida é gerada pelo Espírito Santo. Não só Jesus. Todos. Eu também fui gerada pelo Espírito Santo. Mãe. Oi. Tá. Ontem tava uma chuva danada, né? E daí, hoje eu queria que fizesse sol e o tempo ficasse seco. E ontem eu disse assim, Senhor, amanhã o tempo vai estar bem quente e seco. Viu? Amanhã o tempo estará quente e seco. Sossego meu coração. Nisso sim. E só que senti uma tristeza por essa cachorrinha e depois tava tão triste e comecei a me lembrar do Chocolate, meu cachorro que partiu, o pai do urso, né? Que amanhã tá fazendo um ano também que partiu. E dá muita saudade. Mas esse vídeo é para falar sobre as vidas, né? Todas as vidas, elas são sagradas. Jesus, ele veio dar o exemplo. Ah, eu lembrei por que eu queria começar a gravar. Não era sobre isso. Minha filha tá assistindo um desenho, hein? E aí isso entrou aqui. Entrou aqui a frase, porque ela falou assim: mamãe, esse filme é de Jesus. Ela falou: mamãe, fala assim, de Jesus. Porque eu falo pra ela: Poliana, fala assim. Daí ela quer me ensinar também, né? Mamãe, fala assim. Deu, nossa, ela que escolheu. E daí esse filme é dos animaizinhos, animais que contam a história. E ele diz assim: você sabia, né? Um animal contando pro outro. Você sabia? E olha, isso tem tudo a ver comigo. Porque uma das coisas que eu amo Jesus é que ele aboliu o sacrifício de animais. Você sabia que o ser humano ele mata os animais porque ele acredita que isso faz com que os pecados dele sejam perdoados? Então ele não diz, o animalzinho no filme de Jesus não diz que isso é verdade. Ele diz que os homens acreditam que isso é verdade, mas na verdade isso é mentira. E ele diz, mas na verdade há quem diga que isso não é bom, que Deus não gosta disso. Daí ele diz, e você acredita que muitos desses homens ficam muito ricos
vendendo animais na frente dos templos para que as pessoas ofertem para Deus perdoar os seus pecados. E elas acreditam mesmo que Deus perdoa os pecados se elas fizerem isso. Daí querendo dizer, olha como eles são ingênuos. Na verdade, eles estão enriquecendo os vendedores de animais. E ele quer dizer, não, Deus não está perdoando isso. Eles estão fazendo mais maldade. E aí isso corrobora muito o que Deus tem me falado. Pecado não apaga pecado. Só a santidade, o amor e a verdade vão fazer diluir o pecado. O amor, a misericórdia. Você não pode transferir o seu pecado para o seu filho, para um animal, não. E não foi só o judaísmo que fez isso. Diversas culturas acreditavam nisso. Inclusive tem aquele filme Lagoa Azul. É que tem um momento que eles acham na ilha uma estátua de pedra. E daí começa a escorrer sangue daquela estátua. Porque os homens que viviam ali, os habitantes nativos daquela ilha, eles ofertavam animais, sacrificavam animais daquela pedra, para aquele Deus, acreditando que isso perdoaria ou enfim, não sei se eles conseguiriam algo, uma boa colheita, um tempo firme, né? Então, sim, olha como é diferente, né, hoje. Você quer que faça tempo firme amanhã só, você precisa disso. Você quer isso, você só fala com Deus, né? Você não vai lá e mata um animal, né? Enfim. E daí é muito legal quando você vê que alguém tem o mesmo pensamento que você. Sabe? Porque você não se sente sozinha no mundo. Isso é maravilhoso, porque é uma das coisas que eu tenho muito de me sentir sozinha nas minhas ideias, nas minhas crenças, entendeu? E a pessoa fez um filme e explorou isso. E daí ele disse: os homens ficam ricos vendendo animais para sacrifício na frente dos templos. Daí eu me lembrei de Jesus irritadíssimo. Foi a única vez que ele perdeu o controle. Ele perdeu o autodomínio ali, né? O domínio próprio. E aí ele ficou irado, né? Com aquelas vendas na frente do templo. E se, na verdade, ele estivesse bravo, não com o comércio como eu vinha pensando, mas com você criar um ritual para ganhar dinheiro e não ensinar as pessoas realmente convidá-las ao arrependimento, entendeu? Porque se tem algo externo, esse algo externo não pode purificar o interno. Se está sujo aqui dentro, é algo interno que vai sanar isso, que vai curar isso, entendeu? Então, e outra, a crueldade, ela te aproxima mais do outro pai, né? De Satanás do que de Deus, porque Deus é amor. Mas é isso, talvez tenha ficado um pouco confuso, né? São muitas ideias ao mesmo tempo, mas eu vou terminando por aqui. Deus abençoe vocês, tá? Amo a sua vida. E se a gente pensar que a nossa vida é sagrada, também a gente vai se olhar melhor, a gente vai se cuidar melhor, né?
E a gente vai ter mais respeito pelo outro e por nós mesmos, né? É isso. Nunca desincentive a roda do bem. O bem tá girando, né? Então, se não se conforme. Lute até o fim. Se não pode fazer, chame alguém que possa. Amém? Seja uma pessoa, para um animal, para quem seja, entendeu? Eu creio que o bem unirá forças. Em nome de Jesus. Grandes coisas podem ser feitas. Eu estava vendo outro dia sobre aquela questão de comprar animais, né? Comprar um cachorro. E daí eu fui entender melhor, olhando a questão da matriz. Matriz é geralmente a cadela, né? Que eles usam, deixam no fundo de quintal para ficar reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo. Então, ela não é mais um ser, né? Ela é uma coisa, ela é uma máquina, né? Ela é um comércio. O problema é que muitas vezes as pessoas, elas querem coisas que vão trazer status para elas, entendeu? Então, por exemplo, ela vai lá e compra um cachorro, ela não tá pensando bem que ela quer fazer um bem para o animal. Ela pensa o que o animal pode fazer para ela, né? As postagens de foto, eu tenho animal de raça, não sei o que, entendeu? Então, talvez a gente tenha que pensar como, na verdade, como ajudar, entendeu? Aquele que é mais fraco. E só que infelizmente, geralmente quem pensa isso é quem não tem condições de fazer. Porque parece que todo aquele que tem condições financeiras, né? Mais financeiras, né? Que tem um carro, sabe? Que tem dinheiro, que pode ir lá fazer, não faz. Porque o dinheiro corrompe, entendeu? Parece que os olhos não se abrem. Eu lembrei agora, Deus tá me lembrando uma vez que eu fiz um vídeo para vocês, que ele me disse que tem uma cultura, eu não sei se eram os vikings, quem que eram, que colocavam as moedinhas nos olhos quando as pessoas morriam, porque acreditavam que tinha que pagar na ida para o céu, né, que vinha o barqueiro pegar. E Deus me disse que é exatamente assim, fica a moedinha no olho, então fica cego. Então a pessoa vai ficando rica, ela meio que fica morta já, sabe? Fica esperando esse barqueiro, então fica completamente cega. E de repente isso pode passar na sua frente e simplesmente você não enxerga. Você só enxerga aquilo que é de César. Infelizmente, César, ele é muito mais chamativo que Deus, né? E porque Deus, ele não negocia, né? Mas César sim, enfim. Mas é isso. Não se esqueça de, de fazer a vontade de Deus, naquilo que você pode, e no que você não pode, incentive as pessoas a fazerem. Amém? Até mais.